Olá, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma live do Perfil da Experiência, dessa mais uma dessa sequência de grandes lives que a Experiência está promovendo. O nosso convidado de hoje aqui para a gente começar oficialmente. Enquanto vocês vão entrando, se quiser deixar um comentário aí de onde vocês são, só para a gente, se o áudio tá ok, se tá tudo certo. E aí, meu querido, como é que você tá? Me ouve bem? Tudo certo? Te escuto super bem, e você? Também te ouço super bem. Que bom. Seguinte, galera, antes de mais nada, queria deixar o recado aí para vocês irem comentando sempre que quiser, tá? Com perguntas, a gente vai de vez em quando dar uma olhadinha nos comentários. Mas aqui também, ó, André, faz assim com o dedo aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais aqui, não, mais ali para outro lado, mais um pouquinho aqui para cá, Eu não para sei cá qual aqui. que você quer. Pro meio. Aí, perguntas aqui, ó. Tem aqui um negocinho de perguntas aqui. Você tem uma interrogaçãozinha. O André agora apontando, parecer aquela pessoa que tira foto do pôr do sol, que pega o pôr do sol aqui, o sol tá lá no. É que aquilo depende mais do fotógrafo do que do. Exatamente. Aqui estava mais do diretor do que quem estava É, apontando. Então temos um formuláriozinho de interrogação, você pode mandar sua pergunta, porque fica mais dinâmico. Primeiro, porque organiza melhor aqui para a gente ver. Segundo, porque eu posso colocar a tua pergunta na tela e assim todo mundo sabe de qual pergunta a gente está respondendo. Vou colocar aqui, ó, peraí. Aqui voltou. Vou colocar aqui um comentário deixando o nome da live, aqui ó, marketing digital, na crise. Como é que eu faço para fixar? Aqui, fixei o comentário. Pronto. Marketing digital na crise, André Siqueira, Bruno Romano, para isso que estamos aqui. Agora sim, recados dados. André, como é que você tá, velho? Fala aí como é que tá a tua quarentena, como é que tá esse período para vocês aí na RD, enfim. cara, Obrigado por ter aceito o convite da é, experiência e bem-vindo ao papo aí. bom, obrigado aí por mediar esse papo, por facilitar essa conversa. Um super prazer para mim participar e poder contribuir de alguma forma, né? Eu acho que ninguém vai conseguir trazer uma receita pronta, um caminho infalível, mas acho que trocando ideia a gente acha pequenas melhorias, coisas que a gente não tinha pensado, que podem ajudar um pouquinho e facilitar a gente a passar mais rápido por esse momento que de fato é tão difícil, né, cara? Era difícil prever, é difícil conseguir se manter. Eu acho que tem várias pequenas dificuldades, mas na medida do possível, acho que a gente está bem. Do ponto de vista pessoal, tem uma estrutura mínima que ajuda. Eu moro no mesmo prédio da minha sogra, então ela consegue ficar um pouco mais com meu filho, não tem aquela coisa de trabalhar e ter criança em casa o dia todo, enfim, então isso já facilita um pouquinho. E na RD, eu acho que a gente é uma empresa que já tinha alguns funcionários trabalhando de forma remoto, já tinha muitas das ferramentas, tipo, a gente já usava o Slack para comunicação, já usava o Zoom para fazer call, todo mundo já tinha acesso, então, com certeza era uma adaptação muito mais fácil, mais fluida, mais tranquila, né? Agora, ainda assim, é um momento difícil, né? A gente atende pequenas e médias empresas que eu acho que são as mais vulneráveis aí, o tipo de empresa mais vulnerável para esse momento. Se eu tirar talvez ali os autônomos, o pessoal que realmente está numa situação ainda mais pior, a gente sabe que a gente tem um público bastante vulnerável. Uhum. Então, acho que parte da missão nesse momento é conseguir apoiá-los, indicar o conteúdo certo, o caminho, mostrar que a gente está ali, entender o caso de cada um, conversar, trocar ideia, para que os nossos clientes também passam por esse momento difícil. Agora, dito isso, eu acho de verdade que os nossos clientes tendem a sofrer um pouquinho menos, porque já tinham uma presença digital, já vinham construindo, já vinham trabalhando isso. Acho que tem muita gente que vai ter que se adaptar instantaneamente para esse novo mundo, né? Que está vendo o online como o único caminho e do Aham. dia para a noite vai ter que montar a sua operação, montar suas práticas. Eu acho que esse é um contexto um pouquinho mais difícil, né?
Sempre que você percebe que a pessoa vem mantendo uma consistência em alguma coisa, por menor que seja o tempo, sei lá, às vezes 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, um ano, você, quando analisa o resultado dela, você não tem como ser melhor do que quem está começando agora. Por mais que a pessoa comece agora, às vezes tem um pico, uma coisa assim, mas pouco tempo depois você vê que a consistência é bem mais importante, né? Então acho que a galera que já vinha fazendo um trabalho tá mais Exato. tentando se adaptar, né? A nível de linguagem, a condições e tal, do que quebrando a cabeça para saber o que é que faz, né? Exato. E eu acho que o ponto ali da consistência é que você aprende muito com a prática, né? Então, quando você começa, poxa, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou bem, isso aqui talvez seja um bom caminho, isso não seja. Então, quanto mais tempo de estrada você tem fazendo o negócio, quanto mais você já praticou, naturalmente, mais você já corrigiu falhas, mais você já está adaptado para esse momento. Alguém que está começando agora, certamente vai ter muitas ideias e vai pensar em muitas ações que não vão funcionar muito bem, que não funcionam, e vai descobrir isso com o tempo em um contexto que, infelizmente, nem todo mundo tem esse tempo disponível, né? Sim. Da galera que assina a RD e que trabalha mais próximo de vocês, assim, a maioria você acha que já vinha fazendo um trabalho contínuo ali de inbound marketing e tal, e tem uma presença já meio que estabelecida no digital. Acho que das pessoas que assinam, elas estão ali para isso, né? Então, talvez não fossem várias a coisa mais importante, talvez não fosse em vários contextos ali o grande ganha-pão ou o grande ponto de atração de clientes. Mas alguma coisa já faziam, né? E eu acho que isso coloca na frente. Mas, enfim, ainda assim, acho que tem muita coisa como você mencionou, muita coisa de aprendizado do momento também, de como é que eu adapto a minha linguagem, como é que eu adapto a minha venda, como é que eu adapto o produto. Tem muitos casos em que o próprio produto ele muda o sentido ou tem oportunidades maiores agora e essa adaptação acaba sendo bem importante, né? Sim, sim. Você diria que assim, que qual você acha que agora, é difícil a gente não entende muito disso, né, de uma epidemia viral, uma infecção e tal, a gente não é nenhum profissional disso, mas é, qual que é a tua leitura, assim, do que você está vendo, do que você tem conversado com a galera, assim, tal, da situação que a gente está agora, assim, para quem está ouvindo a gente agora, tem sei lá, às vezes tem uma empresa ou é autônomo, tem uma pequena, média empresa ali e tal, e ainda está meio perdida dessa leitura do momento agora. O que é que você acha? Qual que é a tua visão disso? É difícil estimar quanto tempo isso vai durar ou se vai voltar ao normal, o que que é esse normal, vai ter um novo normal. Acho que tudo isso que toca mesmo o desenvolvimento da doença, do quanto ela se espalha, eu acho que é mais difícil a gente prever. Agora, a gente consegue entender um pouquinho melhor aspectos de negócio, né? Aspectos de comportamento do consumidor, aspectos de marketing. E aí eu publiquei um artigo, falei disso há pouco tempo, fiz alguns bate-papos também com clientes, com contatos, com audiência aqui, que eu acho que esse primeiro momento que a gente passou e talvez esteja chegando no fim, é quase que de paralisia, né? Todo mundo fica com muito medo, com muita insegurança, muita Sim. ansiedade. Não tem como É, não viver um pouco o é, trauma disso, né? Assim, o é, choque da realidade nova, né, que a gente está se encontrando. e é uma mudança muito brusca, né? Então, poxa, quem estava indo para a empresa todo dia, de repente não vai mais, né? E você tem que se adaptar a uma realidade nova de uma forma muito rápida, ao mesmo tempo em que existe uma preocupação com a saúde mesmo, né? E que é o primeiro lugar. Então, eu acho que a gente passou ali e deve estar chegando no fim, talvez uns 15, 20 dias em que é muito difícil você vender coisas que não são essenciais, é muito difícil você até falar de coisas que não são essenciais, né? As pessoas não querem saber da marca A, B ou C, É. do produto X, Y, Z, se aquilo não for importante para ela no momento. Eu acho que E esse, só abrindo um parênteses rapidinho, é o grande.
ponto de atenção para quem faz marketing, que é o marketing depende da audiência, da atenção das pessoas. E num primeiro momento, essa atenção fica meio, né, assim, A atenção está na dispersada. saúde, está É, na sobrevivência própria ali, de como é que eu vou me manter, como é que vão ser esses dias, essa ansiedade. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Era um período que de fato estava mais difícil vender. E aí eu acho que quem tirou o melhor proveito disso foram as empresas que mais conseguiram ajudar. Né? Para mim, por sim, exemplo, um grande destaque aí foi a Ambev, sim. que construiu o hospital, agora anunciou que está usando a garrafa PET do Guaraná para Para fazer fazer máscara. máscara, que Fez álcool gel no fez álcool começo. gel, fez uma produção de álcool gel, doou para o hospital. Então, foi um ótimo exemplo de quem, ajudando, conseguiu ganhar um bom posicionamento de marca, conseguiu ganhar muitas vezes o coração das pessoas, né? A emoção das Sim, pessoas. sim. Eu acho que várias outras fizeram coisas muito legais na sua realidade, né? Então, a Uhum. gente da ID colocou vários cursos gratuitos no nosso site. Quem quisesse entrar podia ver lá os cursos gratuitos. Eu acho que o Fluminense, o time de futebol, fez uma coisa que eu achei super legal, que foi eles pegaram eles prometeram que todo o dinheiro de vendas online das camisetas do time, dos produtos licenciados, teria um percentual distribuído para os vendedores que estão em casa e que não estão ganhando comissão, porque não estão vendendo. Quer dizer, então Sim. ele traz essa questão da proteção aos funcionários, do É. acolhimento. Então, Que é mais uma pegada, tem uma pegada de ajuda, que aí é quase uma coisa ativista da marca, né? Que eu acho que tem que fazer parte da essência da marca ali, da atitude ali e tal, você fazer. Não adianta você querer surfar uma onda agora, porque aí pode ser pior. Então acho que tem o DNA mais ativista, né? Empresa que quer pela causa e tal. E tem uma outra característica, que é essa que você falou do Fluminense, que eu tenho visto em vários lugares também, que é quase que a do apelo, né? De que as pessoas que costumam consumir aquela empresa, aquele produto, entenda que nós estamos agora passando por um momento difícil e que a solução que a gente deu para continuar funcionando foi essa daqui. Se você achar interessante, seria legal se você pudesse nos ajudar nisso. e que eu adoro, assim, eu acho super legal. Eu cito de vez em quando um case. Eu até ontem eu marquei no meu Instagram o pessoal do Caia, que é um bar super pequeno aqui em São Paulo, com uma comida gostosa. Eles começaram agora no delivery e nos primeiros dias foi super, olha, a gente não sabe se a gente vai sobreviver, estamos com uma ideia aqui, colocamos um balcão, É, chegou, pagou e vai embora, e quem sim, gosta da gente e quer a gente vivo, ajude. E eu acho que é tudo bem, é um momento mesmo para você demonstrar vulnerabilidade caso ela exista e pedir para as pessoas abraçarem, né? A gente aham, vive um momento que tem essa onda de solidariedade, de as pessoas quererem se ajudar, e ao mesmo tempo em que tem muita gente sofrendo muito, todos os autônomos, muitos pequenos empresários e os funcionários desses pequenos empresários e negócios locais, etc. Também tem muita gente que é funcionário público, também tem muita gente que tem ali a carteira na CLT que está ganhando o salário normal e vivendo a vida normal. Então essas pessoas é. podem ser agentes positivos, né? E Continuar que consumindo, muitas continuar vezes colaborando. dependendo do que você vende, elas adorariam poder comprar, né? Assim, para elas Com seria muito ruim certeza, se você não pudesse atender ela nesse com momento. certeza. Às vezes o que você vende faz parte de um pedaço da rotina dessa pessoa que ela está querendo ter para ainda fingir, né? Assim, ter uma percepção de que tem uma rotina mínima ali, ou com novas configurações de vida surgem novas necessidades. A pessoa às vezes nem era teu cliente, aí passa a ser porque teu produto faz sentido ali para o modo de vida dela naquele momento. Né? Com toda certeza, com toda certeza. E eu acho que assim, toda grande crise ela deixa aprendizados e ela deixa alguns legados, né? E eu acho que seria muito, muito legal se um dos legados que ficasse aqui era que uma das melhores formas que a gente tem de vender, de construir uma marca sólida é de fato a mentalidade de ajudar. Até Sim, independente de você fazer uma ação específica como essas que eu comentei, né, de ter uma ação beneficente, de ter um apoio a alguma outra coisa, acho que tendo a mentalidade de ajuda, você consegue fazer coisas diferentes. Então, sim. eu estava em uma live esses dias que com o Semensato, que tem, enfim, um dos principais caras de franquia do Brasil,
e ele falou que recebeu uma ligação de uma joalheria, que de vez em quando ele compra, e a abordagem foi: olha, a gente sabe que não é um momento muito propício, a gente não quer empurrar nada e não quer vender. Ao mesmo tempo, a gente sabe que algumas coisas não param, né? O aniversário de alguém que você ama, o seu aniversário de casamento, uma data que é especial, o nascimento de um filho, de um neto, de alguma lembrança. E se para esses momentos você precisar de alguma coisa da gente, saiba que a gente continua atendendo, está à sua disposição e está aqui o catálogo. Quer dizer, é uma abordagem, sim, alguém tentando vender, mas Claro, com uma mentalidade de ajuda, com uma mentalidade é, de se importar com o outro, de trazer o entendimento do estado do outro, de total. não ser agressivo. E eu acho que isso, independente da pandemia ou não, é uma super abordagem para agora, é uma forma diferente de a gente trabalhar e que funciona muito bem nos dias de hoje, né? Eu acho que essa é uma das coisas, um dos maiores, você falou de legados, né? Acho que é cedo ainda para a gente ficar fantasiando o que isso vai trazer de coisa. Nem sei se a gente está nessa altura, né? De querer ter essa leitura É, de que vai trazer de aprendizagem, mas acaba trazendo realmente novos comportamentos e tal. E acho que uma das coisas que vai deixar, que é uma coisa que eu acho que o marketing precisa muito aprender, que é como fazer o seu marketing de uma forma íntegra, que tenha resultado de vendas, mas que também tenha sutileza, né? Que não seja aquela coisa que repele, né? Que eu acho que enfim, respeito todas as linhas de trabalho, mas eu acho que como consumidor, eu acho que as coisas que mais me atraem, né, de marketing, assim, e como estudioso também do assunto, que eu gosto muito, me formei em publicidade, então, apesar de ser comediante, ter uma relação com marketing, eu acho que uhum. uma das coisas que eu mais gosto de ver é quando a campanha é boa, te convence e é sutil, né? E é íntegra, é leve, às vezes até divertida, né? Acho que preciso militar um pouco também a favor do humor, mas assim, quanto mais sutileza, mais leveza, mais empatia, como você falou, de entender a situação que a outra pessoa está passando, isso às vezes dá mais resultado até do que fazer aquela coisa mais agressiva, né? Eu não me lembro de quem é a frase, mas tem uma frase bem conhecida no meio recente que fala que o bom marketing hoje é aquele que nem parece marketing, né? E eu acho que esse é o É. ponto, né? Não é a marca falando o tempo inteiro: olha como eu sou boa, olha como eu sou incrível, compre o meu produto Uhum. porque ele é o melhor, né? Eu Sim. acho que é colocar o cliente como protagonista e servir de apoio no final das contas. Eu gosto muito de uma teoria de um cara da publicidade de antigamente, o Eugene Schwartz, ele é um copywriter, assim, redator publicitário, que ele tem aquela teoria de 5 níveis de consciência das pessoas, né, sobre o que ela está comprando, que é, primeiro nível a pessoa não sabe nem que tem um problema que o teu produto resolve, depois ela vai se dando conta daquilo, depois ela busca soluções, depois ela escolhe o teu produto, depois ela chega até a tua oferta de vendas ali e decide se ela quer ou não. Analisando isso, né, esse passo a passo, eu acho que historicamente muita gente fez marketing para essas duas últimas etapas do funil, só falando de produto ou só falando de preço, né? Então acho que está na hora da gente começar a olhar um pouco mais para cima, né? Conversar com as pessoas um pouco sobre elas mesmas, sobre a vida delas, o cotidiano, os problemas que elas têm, de que forma a gente consegue se relacionar, até ajudar, mesmo que ela não seja cliente ainda, e aí sim começar a bater um papo sobre produto, né? Essa é a lógica do trabalho defendido, inclusive, pela RD e tal. Eu falo um pouco Eu, disso. eu, eu ia comentar isso, que eu acho que essa é uma bandeira que a gente carrega na RD, e eu acho que muito do que a RD é hoje, né, tem um volume de clientes super bacana, tem um evento que atrai muita gente, etc. Tem a ver com essa lógica, né, de a gente pegar o cliente antes dele estar pensando no assunto, antes dele saber. Até porque no nosso começo, quando a gente começou a RD, se você olhasse no Google o volume de pesquisas por inbound marketing ou software de automação de marketing, isso era nulo, né? Sim, Era zero. As pessoas não conheciam a prática, não conheciam aquilo. Se elas não conhecem, elas naturalmente não procuram, não desejam uma solução. Então eu preciso buscar essas pessoas antes delas pensarem nisso. Eu preciso procurar por outros problemas que se relacionam com isso. Então, tá. boa parte do nosso conteúdo no começo era como vender mais usando a internet, como fazer uma boa gestão de redes sociais, como ganhar mais seguidores no Facebook, né, nas Sim. páginas de Facebook, que era o que estava bombando
É. na época. Então a gente buscava problemas e dores que estavam muitas vezes ao redor da solução e não na solução em si. E com o tempo, com muita educação, elas iam chegando naquilo que a gente de fato vendia, e aí ficava muito mais fácil fazer essa venda. Então a gente Uhum. brinca que o maior concorrente nosso não é a ferramenta A, B ou C, não é a ferramenta aqui brasileira, não é a ferramenta internacional. O maior concorrente nosso é a ignorância. É o cliente não saber que ele tem aquela oportunidade, ele não saber que ele pode fazer mais, é não Uhum. saber que ele pode buscar coisas, buscar caminhos diferentes. Então, muito da luta está em conseguir educar esse cliente, em conseguir, de fato, mostrar para ele como a gente pode ajudar ele e de uma forma genuína, né? Realmente ajudar, Sim. ensinar, educar, não é É, só para vender. eu acho que é fácil de analisar para quem. Se você faz alguma coisa, por exemplo, há 20 anos, seja lá o que você faça, da sua profissão, do seu trabalho, provavelmente você entende mais disso do que a média da galera, né? Assim, inclusive da galera que te compra, na maioria das vezes. E às vezes tem questões que você fica, puta, mas como é que a pessoa decide por isso e não por isso? É porque ela não entende como você, entendeu? Assim, quanto Com mais ela certeza, com entender, certeza. quanto mais ela tiver condição de discutir num nível legal de conhecimento sobre o seu assunto, mais ela pode dar valor para o que você tem na mão, que você Pense, vende. pense, pense em aspectos do seu dia a dia, né? Então, poxa, numa academia, quais são os aparelhos que vão quais são os exercícios que vão ajudar mais para o meu problema? Qual é a suplementação que eu tenho que tomar? Isso tudo exige conhecimento. Se eu vou fazer uma festa em casa e vou montar um jantar, qual vinho eu escolho? Qual que harmoniza melhor com a comida que eu tô? É, eu não sou um cara que entende muito do assunto, então vai ser muito difícil você me convencer a comprar um vinho de 400, 500 reais. Se você me fizer passar por um curso, degustar e conhecer melhor a realidade, aí eu vou conseguir entender que, puxa, esse aqui custa 500, mas ele vale por causa disso, disso, disso. Esse outro, eu já não posso dizer a mesma coisa. Então, É, quanto mais a gente entende um tema, quanto mais a gente aprende sobre um assunto, melhor a gente tende a ser na tomada de decisão, na escolha do produto. E eu acho que isso é, inclusive, uma saída para muita gente que reclama de preço, de briga de preço, que fala que o meu mercado está prostituído, o meu mercado é sim, isso e aquilo. Cara, se talvez você ensinasse o seu cliente, mostrasse para ele o que ele precisa entender, o que ele precisa conhecer para saber que a sua solução é muito melhor do que essa outra que é bem mais barata, sim, talvez ele não fosse na mais barata. Então, é. esse é o ponto. É sua responsabilidade fazer esse trabalho de educação. Sim, eu acho, inclusive queria deixar, a galera tá comentando aqui, mandando os aplausos, umas joinhas. Preço versus valor agregado, é isso que a gente está falando, né? Mais você vê valor e não liga só para o preço, exatamente isso. Se você tiver dúvidas, se tiver algum complemento, acho que o papo está bem maneiro. Se você quiser mandar coisas aqui também de perguntas ou coisas que você quer que a gente aborde, fica à vontade, tanto nos comentários quanto aqui no botãozinho de perguntas. E André, eu queria falar uma coisa. Eu acho que, pegando esse gancho que você estava falando, eu acho que a beleza do marketing digital, ou a grande vantagem dele é justamente isso, porque por um tempo você tinha que ficar os veículos de massa, né, tipo televisão, rádio, essas coisas, e você tinha que, daquele pedaço de pessoas que aquela TV alcançava, rezar para um pedaço ali daquela galera ser o que você está procurando. E o digital, ele dá justamente a possibilidade de você chegar na pessoa certa, né, mais direta, assim. E eu acho que tem duas formas de chegar nessa pessoa no digital. Uma com grana, e aí eu acho que aí é a lógica da TV, que aí é tacar grana para o seu anúncio ser muito, 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 muito visto, e aí você esbarra em um bocado de gente que não é o teu público-alvo e vira a Betina, ou, ou você fazer conteúdo, né, para as pessoas e tentar fazer o contrário. Você gerou tanto conteúdo que as pessoas foram atrás de você, do teu site, do teu Instagram, das tuas redes ou de alguma coisa que você faz de conteúdo e começam a ter um relacionamento com você. Já a galera que é a galera certa para você. E aí fica uma coisa muito mais fácil de vender depois. Então, aonde você acha que esse caminho está sendo afetado agora, assim, nesse momento, pelo que você tem percebido? Antes, até dando um passo atrás, você falou
dos benefícios da internet. E eu acho que a internet ela propiciou uma coisa que é muito, muito, muito valiosa para as empresas, e num momento como esse fica ainda mais evidente, que é a possibilidade de você construir um relacionamento direto com o Sim. cliente, de você construir um canal de relacionamento, de você Uhum. construir a sua própria audiência. Então, antes eu queria falar com o meu público, eu alugo 30 segundos da TV, eu alugo uma página da revista, eu alugo uma vinheta no rádio e aí eu ganho atenção por um tempo. Aqui eu construo audiência direta. Eu tenho os Uhum. meus seguidores no Instagram, eu tenho a minha lista de e-mails, eu tenho minha página no Facebook, eu tenho o meu LinkedIn. Quando eu falo, eu chego direto nas pessoas que gostam de mim, que me conhecem, que eu consigo falar. E eu acho que isso é de tanta importância e foi muitas vezes tão menosprezado. A gente tem vários negócios hoje que eram físicos. Você pega vários bares e restaurantes, por exemplo, que tinham uma clientela legal, que as pessoas vinham, passavam, gostavam, que não se importaram em criar essa audiência online, porque já tinha um movimento físico. Aí cortou o físico, agora eles começam o delivery. E eles querem avisar a audiência deles Sim. que eles mudaram. Eles Aquela não galera que têm ia esse lá canal toda de contato. semana, né? Exato. Não tem esse canal de contato, então você fica desesperado. Você, poxa, É. talvez se a pessoa A, B ou C soubesse que eu estou fazendo isso, ela compraria, porque ela gosta de mim, mas ela nem tem esse contato, esse acesso Sim. direto. Então, eu acho que é um momento para repensar isso, em como a gente está construindo essa base, como a gente está fortalecendo esses canais de comunicação direta. E aí, com base no que você falou, eu acho que sim, tem um pouco dessas duas, mas a gente está num mundo ideal hoje que é eu juntar um pouquinho dos dois. Eu amo conteúdo, eu produzo conteúdo há 10 anos, e eu acho que isso foi o grande responsável pelo meu crescimento de carreira e pelo crescimento das empresas que eu trabalhei, e RD incluso. Mas ele toma tempo, né? Aham. Então, é um trabalho de formiguinha. Você começa e hoje vai ter um pouquinho de gente assistindo, e aí talvez essa pessoa recomende para outra na semana que vem, e aí chega mais uma, e você vai construindo aos poucos esse trabalho. Se você não tem condições de esperar o tempo para colher isso, aí você vai ter que investir em anúncio para acelerar esse processo. E dá para investir Uhum. em anúncios de uma forma que não seja burra, né? Que não, você tem Sim. opções de segmentação, você pode fazer testes, você pode testar um público diferente, depois outro público, você pode usar de algumas ferramentas, de algumas artimanhas aí para conseguir, de fato, chegar num público adequado e converter isso em uma audiência e em vendas, em resultados de forma mais rápida. Uhum. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem hoje essa oportunidade de conexão direta, também é mais concorrido, né? Eu não vi agora, mas provavelmente quem está no Instagram, se olhar a barrinha ali, deve ter várias lives concorrendo com a gente nesse momento, tem muita Olha, vou gente te dizer produzindo. que eu não sei se você conhece alguém do Twitter, mas se conhecer, fala para eles desistirem desse negócio de live, porque tá... Eles, eles são a rede social mais pacífica do momento agora, de você ficar lá e tal, não sei o que, é o Twitter. E Porque tá então um assim, congestionamento de conteúdo, né? Assim, muita gente fazendo muita coisa, né? exato. Então, os anúncios eles acabam sendo importantes para ajudar a ganhar um pouquinho de atenção nesse Claro. momento em que ela fica tão diluída. Mas é importante também entender quando você está produzindo conteúdo, por que esse conteúdo é diferente, o quão bom ele é. Não Uhum. adianta só botar conteúdo por botar conteúdo, não adianta eu botar uma live no ar em que eu fico falando groselha, besteira, coisas que não Sim, ajudam de fato a minha audiência e não fazem a diferença para ela, né? Então, sim. eu acho que esses são os cuidados. Agora, dito isso, ao mesmo tempo em que tem competição, pô, esse momento de quarentena as pessoas não estão saindo, tem N compromissos, eventos sociais, É. esse tempo ele está indo muito mais para o celular, para o computador, para as coisas que a gente já usa, então isso é também uma oportunidade, né? Eu acho que é uma grande oportunidade porque as pessoas, por estarem agora vivendo essa realidade diferente, acho que na primeira experiência de todo mundo com home office, eu acho que na média a galera deve ter trabalhado um pouco mais do que o normal, porque você meio que perde ali aquela coisa de horário de entrar, horário de sair, porque está em casa.
e agora começa a querer se organizar de novo, a cumprir os horários. E aí o que acontece? Ela levava 40 minutos de carro, 50 minutos de carro, 1 hora de ônibus, 1 hora e meia de ônibus ali para chegar, metrô e tal, não sei o quê. Ela tinha, como você falou, um ou outro compromisso, vai ter um happy hour aqui, vai ter um jantar ali, uma premiação ali, qualquer coisa ali que você vai ter que ir e tal. E esse tempo a pessoa está passando em casa. Então, assim, o quão importante é, nesse momento, a galera começar uma estratégia de geração de conteúdo para que mesmo nessa dificuldade toda, e mesmo que tenha que ser apoiado por um pouquinho de grana agora, assim, tal, para poder chegar nas pessoas, você conseguir pelo menos manter uma relação direta com a galera. Com Assim. certeza. E a gente vê que esse momento ele pode, inclusive, mudar hábitos de fato e que podem entrar aí no arsenal das pessoas, no dia a dia das pessoas, né? Então, uma besteira, não tem nem muito a ver com o meu mercado, mas você vê as 2 lives recentes aí que foram um sucesso, né? Do Jorge Jorge Mateus, Mateus Gustavo e Lima. antes o Gustavo Lima fazendo a primeira. Tô de ressaca até hoje do Jorge Mateus. Eu tô chorando, tô na sofrência. Quantas pessoas viram uma live pela primeira vez naquilo? Poxa, eu tava vendo, vou até abrir aqui para Sim. ver qual que é o número atualizado, mas a audiência do Jorge Mateus na última, né, que foi o recorde histórico do YouTube, os caras alcançaram milhões e milhões de pessoas Acho que mais fazendo de aquela 3 live. milhões simultâneos. Né? Foi 3 milhões simultâneos, tá agora em 39 milhões de views o show, a O gravação. vídeo. Uhum. Quantas dessas pessoas não estavam usando pela primeira vez e estavam descobrindo como funciona esse recurso? E Sim. isso pode se estender para outros casos de uso, né? Para não só show, mas o próprio Instagram, quantas pessoas estão começando a ver live, colocando um hábito de assistir live, de assistir Total. conteúdo, de aprender mais. Então, muitos desses hábitos eles podem se manter depois. Ouvir podcast, né? Tem gente que tá lá varrendo a casa e ouvindo um podcast no fundo e que de Uhum. repente quando voltarem a pegar o carro e ir para o trabalho, podem começar a ouvir podcast no carro. Então, É. acho que tem várias oportunidades aí que tendem a ficar e que são uma porta aberta aí para as marcas que queiram construir esse relacionamento direto com o cliente, né? Legal demais. A gente entende que a lógica do inbound é essa, né? Você, primeiro, entender quais problemas você acredita que a tua audiência, a galera que vai consumir o teu produto, tenha para poder relacionar sobre o que você vai falar nos seus conteúdos, né? E aí, segundo, começar a dividir isso nos momentos, né? Então, esse é um problema mais geralzão de todo mundo, como a gente chama, sei lá, topo de funil. Esse aqui é um problema mais específico, já mais perto do meu produto, então vamos falar um pouquinho mais para frente. Você começa a distribuir essa comunicação. Se você pudesse hoje explicar para uma pessoa que nunca fez uma estratégia de marketing de conteúdo, como é que ela poderia amanhã sentar a bunda na cadeira, anotar uns negócios e começar a fazer? Que caminho que você diria para seguir? Eu acho que o primeiro, você já foi cirúrgico aí, o primeiro ponto é entender bem o cliente, né? A gente dá dá várias dicas, várias técnicas, etc, e que são importantes, mas no fundo, cada audiência é diferente, cada público é diferente, o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Então, vai conhecer o público, conversa, marca um bate-papo, tenta entender quais são suas dores, quais são seus desejos, seus sonhos, quais são seus desafios, quais são seus hábitos, que hora que você acorda, onde você busca informação, quais páginas você segue, quais conteúdos você consome, que tipo de coisa você gosta de consumir. A partir do momento que você entende essas coisas, fica muito mais fácil desenhar um plano, né? Tem um monte de gente que me Uhum. pergunta: eu devo usar o Instagram, ou eu devo usar o TikTok, que está surgindo agora e está na moda, ou o Facebook morreu ou não morreu. Cara, depende. Meus pais usam muito mais o Facebook do que qualquer outra coisa. Eu uso muito mais o Instagram do que qualquer outra coisa. Eu tenho um primo adolescente que ama o TikTok e que gasta horas naquilo toda semana. E não é para, não, então um adulto faz isso, o jovem. Não, o jovem rico é uma coisa, o jovem pobre é outra. Sim, O cara que é empresário faz uma coisa, o que é médico faz outra. Então vai sim. entender o seu público, né? Isso vai ajudar a entender um pouquinho melhor temas e canais. E aí, a partir do momento que você entende isso, é importante trabalhar também com o mapeamento da jornada de compra, de o que o meu cliente precisa conhecer em cada etapa até chegar no meu produto.
Então, o topo de funil é basicamente quando eu tento falar com o meu cliente, mesmo que ele ainda não tenha interesse ou saiba que tem interesse no meu produto, no meu mercado. Então, no meu caso, por exemplo, eu vendo uma ferramenta de automação de marketing. Se a pessoa não sabe o que é isso, ela não vai pesquisar. Então, eu falo com problemas atuais dela, eu falo com como vender mais, como ganhar mais seguidores no Instagram. Se você vende um apartamento, por exemplo, tem um monte de gente que não está pensando em comprar um apartamento agora. Porque não tem grana, porque não é o momento, porque Sim. preferiu comprar um carro, porque preferiu fazer uma viagem, ou porque já comprou um apartamento no ano passado, e isso não é uma coisa que você faz todo ano. Se eu chego e falo, galera, comprem um apartamento, estou vendendo esse, a maioria dessas pessoas não vai prestar atenção em mim. Agora, o que eu posso ter de abordagem diferente? O que eu posso trabalhar para atrair a atenção delas, mesmo quando elas não estão pensando em comprar um apartamento? Eu posso falar para elas o seguinte: olha, galera, eu vou dar uma aula para vocês, vou mostrar uma planilha, um mini curso de como você pode fazer um planejamento financeiro para salvar seu 2020, para você conseguir juntar uma graninha, conseguir aplicar bem, ter bons rendimentos, etc. Mesmo quem não está procurando um apartamento ainda vai ter interesse nessa oferta, porque ela é muito mais relacionada a uma dor ou a um problema atual. E a E ela partir do já se momento... posiciona para a galera que mesmo nessa crise tá buscando esse movimento, né? De tipo, quero diversificar um pouco o investimento, quero botar dinheiro em algum lugar e tal, não sei o que. Você já afunila para essa galera, né? Exato. E aí essas pessoas começam a juntar dinheiro, daqui a pouco entra o que eu faço com esse dinheiro? Quais são as oportunidades que eu tenho? E aí, eventualmente, comprar um imóvel vai aparecer como uma dessas oportunidades. E se você já tem um relacionamento construído, já tem esse contato direto, já tem uma audiência que está pensando nesse tema, vai ficar muito mais fácil você vender para a audiência. Então, Sim. primeiro, pensa assim, o que são as coisas que vão se conectar com o seu cliente agora. Tem algumas dores, algumas coisas que são meio universais. Então, todo mundo quer vender mais, todo mundo quer economizar tempo, dinheiro, enfim. Todo mundo quer se divertir, se entreter, quer ver algo engraçado, curioso, enfim. Todo mundo quer parecer bem, quer parecer mais bonito, parecer mais inteligente. Todo mundo quer se informar a respeito das coisas que considera importante. Se eu conseguir conectar um conteúdo que envolva alguma dessas coisas com a minha área de atuação, muito provavelmente eu vou ter um conteúdo de topo de funil muito bom. Eu vou Tá. ter um conteúdo que fala a linguagem das pessoas. Depois, o meu conteúdo de meio de funil é aquele que mostra para o cliente que ele tem um problema ou uma oportunidade. É Uhum. quando fica claro para ele que, opa, tem uma coisa aqui, eu podia fazer algo diferente. Um exemplo que eu adoro é o Uber. O Uber lançou uma ferramenta chamada Qual o Peso do Seu Carro? E nessa ferramenta, ele perguntava para você qual é o seu carro, quanto você pagou, de que ano ele é, quanto que você gasta de seguro e quantos quilômetros você anda por semana com esse carro. Com base nisso, ele vai fazer todos os cálculos. Ele vai falar, olha, você deve gastar mais ou menos tanto por ano em manutenção, tanto por ano em IPVA, tanto por ano em gasolina. Você gasta no mês mais ou menos R$ 2.000 com o seu carro. Você perde R$ 2.000 com o seu carro. Se você usasse o Uber para andar esses mesmos quilômetros que você anda, ao invés de R$ 2.000 por mês, você ia gastar 300 por mês. Quer dizer, ele usa um conteúdo que te faz perceber que você Certo. tem uma oportunidade, que você pode fazer diferença, né? Ele Então, te deixa consciente do problema que você tem e não sabe que tem, que é jogar uma grana fora por causa do fora, carro. É. exato. E aí depois eu tenho meu conteúdo de fundo de funil, que é o que a maioria das empresas faz. Por que que eu sou melhor? Por que que eu sou melhor que o concorrente? Por que que o meu produto Sim, é a melhor opção? E aí entra, poxa, eu estou no mercado há tanto tempo, eu tenho a garantia XYZ, sim. eu tenho o produto que ganhou o prêmio XYZ, eu sou o líder do mercado, eu tenho, enfim, aí É. tem Eu acho várias até assim opções. que para ficar mais fácil, acho que até essa parte de quem sou eu, quais são os meus diferenciais, talvez a galera já tenha um pouco mais na cabeça, porque querendo ou não, tem que fazer uma venda em algum momento, tem que dialogar ali, que seja por mensagem, ou Instagram, ou anúncio, ou qualquer coisa, ou no balcão, você precisa explicar, né, qual que é o seu Aham, diferencial. A grande exato. sacada é que para aquilo acontecer, para esse momento acontecer, algo deveria ter acontecido antes e na maioria das vezes não acontece. Na maioria das vezes as empresas
não dão atenção a esse algo que deveria ter acontecido antes, que é justamente essa planilha do Uber que te faz enxergar É, que você está gastando mais dinheiro com carro do que com Uber. elas deixam acontecer organicamente, né? Elas esperam que Isso. as pessoas percebam por conta própria, Faça que, essa ou que conta do alguma carro outra pessoa, sozinha. ou porque alguma outra pessoa do mercado entendeu isso, Isso. enfim, Isso. explicou, e aí vão chegar pessoas prontas. Mas eu Legal. posso preparar essas pessoas, né? Esse é o ponto. Vou pegar uma pergunta aqui. Michê Garbin. Não sei se é Michê ou Michi, não sei. André, você acha que um dos maiores desafios para esta mudança é a mentalidade mais fechada dos empresários tradicionais, que ainda tem o centro no seu negócio e não no seu público? Eu acho que muitas vezes existe essa. Se eu fiz uma coisa que deu certo nos últimos 10 anos, por que que eu vou mudar agora? É aquela mentalidade Aham, do time que está ganhando não se mexe, e que, enfim, é comum, né? As pessoas entendem que não precisam. Acho que a gente está vivendo agora um dos lados bons, é um ótimo momento para inovar, as empresas estão tendo que inovar, fazer transformação digital na marra, né? aham. Até saiu meme na internet de quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa. Foi o CEO, foi o CTO, foi coronavírus, né? Então Coronavírus, é o xizinho foi o marcado lá, é isso aí. Xzinho marcado. É. Então, eu acho que a gente vive um momento favorável a isso. Agora, se você é um funcionário de uma empresa que tem esse tipo de barreira, eu acho que a melhor forma de você quebrar essa barreira é criando alguns pequenos testes por conta própria, com o seu tempo extra, ou pedir um pouquinho de tempo do seu trabalho para fazer alguns experimentos e convencer com base nos resultados que vale a pena investir nisso, né? A gente usa bastante na RD uma frase do Steve Martin, que é "Be so good they can ignore", seja tão bom que as pessoas não Aham. possam te ignorar, que é, cara, se você fizer alguns testes e conseguir vender, e conseguir mostrar que as pessoas estão gostando, interagindo, que você está trazendo clientes, não tem empresário que não vai querer abraçar isso, né? Não tem empresário que não queira vender mais, que não queira conseguir melhores resultados. Então, faça um investimento, faça um esforço extra para fazer a coisa funcionar numa escala pequena e aí chega e fala, olha, eu quero pegar isso aqui, fazer isso aqui, o meu concorrente A, B e C já fez isso aqui, eu tenho esse e esse case, eu sei que isso funciona e eu já tenho indícios disso. Vamos entrar fundo? Fica muito mais difícil ouvir não, se você arquitetar dessa forma. Total. E eu acho também que nessa hora, né, as pessoas os empresários mais tradicionais e tal, eu acho que tem uma coisa que muita gente fala muito, né, principalmente na realidade das startups e tal, e que acabou se tornando uma verdade agora para praticamente todas as empresas, que não existe uma verdade absoluta sobre o que você faz, né? Assim, você toda hora tem que estar pronto para tudo que eu fazia até agora eu vou ter que jogar fora e a gente vai ter que mudar para cá, senão a gente vai morrer, assim, né? Essa já é uma mentalidade de startups, porque geralmente a startup está mexendo com uma coisa que pouca gente mexeu, então esse universo, esse ambiente de incerteza faz você ter que mudar toda hora. Mas a galera que não estava muito nesse ambiente de incerteza, agora tá, né? Todo mundo, né? Exato, exato, exato. Eu acho que E não é à toa, né, que em várias crises dessas surgiram muitos produtos inovadores, surgiram muitas inovações, porque é o modus operandi, né? Você passa a ter que fazer isso por uma questão de sobrevivência, né? Sim, total. E eu acho Silvio que, mandou uma frase aqui, ó. O mundo mudou, quem tiver visão antecipada vai dar certo. Acho que é isso também. Se você. É difícil prever, né? Como a gente está falando, esse cenário e tal, não sei o quê, mas a visão antecipada de já saber que vai ter que se reinventar, já começar a pensar em outras coisas, já começar a testar coisa nova, se nunca tinha testado e é, tal, né? o único ponto aí que eu vou. Não é discordar, eu concordo com ele, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado só para não passar a mensagem errada, né? Eu não acho que assim, a gente precisa ter uma visão antecipada no sentido de eu sou um gênio, visionário, eu sei o que vai acontecer com o mundo. Poxa, essa pandemia, a gente vai durar o lockdown 3 meses, então quando. Cara, eu não tenho que ter perfeito todos os tempos e movimentos de qualquer coisa, de todas as coisas. Eu preciso de duas coisas que são muito importantes.
Eu preciso de abertura, de flexibilidade, ser genuíno, nesse desejo de ouvir, entender. Eu preciso ser humilde para saber que a minha solução pode não ser a ideal e estar aberto. Eu acho que aberto é a palavra para resumir essa primeira, né? E a Uhum. segunda, eu preciso de fato ser ágil, dinâmico. Então, não tem como, por exemplo, você ter uma visão e montar um planejamento do seu próximo 1 ano agora. Mas Sim, você precisa parar quase que toda semana e falar, tá, e agora? O que que mudou? O que que aconteceu? Para esse cenário de agora, o que que eu posso fazer? Porque a mudança é muito rápida, é muito difícil eu prever exatamente tudo que vai acontecer. Agora, eu preciso ser ágil para entender essa mudança e me adaptar rápido para ela. Então, total. no caso da RD, por exemplo, a gente traçou lá alguns cenários de, poxa, se a receita cair tanto, se a gente tiver um cancelamento de tanto e tanto, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Se mudar para tanto, aí as ações são essas. Então, É, eu tenho cenários e eu vou olhando o tempo inteiro e me adaptando. Eu não sim. tenho um plano pronto que assim, não, agora eu tive a visão, vai ser assim, assim, assado, então deixa eu já me adaptar. Então, é muito quase que no dia a dia ali para fazer essa adaptação e esse ajuste para esse momento, né? Aham. Eu acho que a gente falou também da parte do conteúdo, você conseguir ter um zoom out assim de visão, né, e parar um pouco para pensar em problemas e tal, não sei o quê. Eu acho que de business tem como ter essa necessidade também agora de você dar um zoom out e falar, peraí, o que que eu tenho na mão, né, assim, independente do formato que eu trabalho agora, né, tipo, eu me lembro, acho que eu vi o Walter Longo, não sei, falando que quando assumiu o Abril queria ter colocado um negócio lá de assinatura de kits para a pessoa receber em casa, porque ele viu que o Grupo Abril tinha base de assinantes, né, muito forte, tinha logística muito forte, porque entregava revista em tudo que é lugar, e tinha editores e conteudistas muito fortes assim que poderiam virar curadores de conteúdo para preparar, sei lá, alguém da Marie Claire prepara alguma coisa, nem sei se é Marie Claire ou da Abril, tá? Só tô chutando aqui. Prepara Acho alguma que coisa é. que tem a ver com o público ali e tal, e vira meio que um subscription ali de caixa e tal, não sei o que, mas olha como você consegue dissecar o negócio e falar, eu sou bom de logística, eu sou bom de audiência, de assinantes, eu sou bom de não sei o quê. O negócio em si não é a grande verdade, é a estrutura que você criou ali, né? É o que é o modus operandi ali, né? Exato. E aí, voltando o ciclo, né? A gente estava falando do conteúdo como produtores de conteúdo, né? Pessoas fazendo marketing. Eu acho que é um momento muito bom para quem está também do outro lado do balcão, para a gente aprender, né? Para a gente ouvir, conhecer cases, entender outras realidades, para ajustar esse processo de inovação, porque tem muito conteúdo bom disponível, tem muitos cursos ofertados gratuitos, tem muita gente boa fazendo live, colocando dicas. Faz o Então, merchan de vocês aí. Quais cursos estão disponíveis lá, não, gratuitos? acho que não é nem da RD, a gente tem o curso É. de fundamentos de inbound marketing e fundamentos de inside sales. Então, para quem quer entrar nesse mundo, vender de forma remota, criar um marketing digital que ajuda a captar esses contatos, esses cursos estão gratuitos até o fim de maio. Então, Uhum. dá para entrar e fazer. Eram cursos que eram vendidos por R$ 400. Mas acho que até independente da RD, né? Não, mas agora eu Precisa quero entender. fazer o merchan, porque é o seguinte, a gente falou que uma das possibilidades era o ativismo, a solidariedade e tal. E eu quero deixar esse exemplo aqui, eu deixei até a página aqui, tá? Que no mesmo post aqui, ó, eu acho que é um belo exemplo. Tá dando para ler aí, não? A principal dá, como Tá. a RD está lidando, dá. O Então comentário ali, não. vou deixar aqui, que eu vou lendo aqui, que é o quanto o próprio post já, ao mesmo tempo, mostra que as medidas que a empresa tomou com relação à saúde da galera, né, que é um pouquinho de bastidores da empresa, assim, e tal, viagens internas ali canceladas e tal, e aí começa as iniciativas, né, então aqui tem uma ferramenta gratuita para home office, outra aqui, guias de boas práticas para quem trabalha remoto, depois um aviso sobre o evento, depois ali um funcionamento, né, do time e tal, não sei o quê. Então, como o mesmo post você coloca
a preocupação da empresa em zelar pelos funcionários, mas também coloca que atitudes práticas vocês estão tomando com isso. Então, acho que é um grande exemplo para quem está assistindo, assim, que queira saber como se posicionar nisso, de como trabalhar essas duas coisas que a gente falou muito aqui, né? Um lado bem solidário, outro lado mais ativista, de ajudar com informações e tal, e com tudo isso que a gente precisa saber para passar por essa fase. E entendendo que, assim, cara, a gente não tá ali falando as mesmas coisas que a mídia fala, não tô dando dicas de prevenção, acho que todo mundo já sabe que tem que limpar com água e sabão, ou usar álcool em gel, evitar aglomeração e etc. Não tô repetindo as mesmas coisas. Tô trazendo para o meu universo, para o meu mundo e mostrando o que a gente fez de exemplo, que eventualmente você pode copiar, e quais são as coisas que eu tenho que podem te ajudar, né? Sim. Então, o software ali que a gente criou, por exemplo, para ajudar o trabalho remoto, ele simula um escritório virtual e aí você tem os diferentes ambientes. Enfim, então tem várias coisas que a gente fez e que isso gerou uma repercussão muito boa. E eu acho que para quem, puxando um gancho aí, para quem tem medo até de vender nesse contexto, eu acho que eu já falei um pouquinho ali da mentalidade de ajudar. Se você entender que está ajudando e tiver essa abordagem, isso é bem aceito. Mas mesmo que você não venda, eu acho que é um ótimo momento para você construir um bom relacionamento e montar uma demanda que eventualmente pode ficar represada. Quando a gente começou a RD, em 2011, a gente começou com o blog, com os conteúdos ricos, a gente foi criando uma audiência e a gente não tinha produto para vender, porque a gente ainda estava desenvolvendo o RD Station, é uma ferramenta com muita integração, com muita complexidade no desenvolvimento, então demorou um tempo até a gente ter uma versão aceitável. E durante esse período a gente foi fazendo relacionamento, e quando a gente lançou a RD Station e colocou para venda, em 2, 3 meses a gente chegou em 100 clientes. Basicamente porque a gente já tinha esse relacionamento com as pessoas e ficou muito mais fácil vender. Então, mesmo que você não venda agora, é um ótimo momento para você criar uma demanda que fique ali represada, né, para você criar uma demanda de pessoas que já têm relacionamento, que já têm contato, e com base nisso, quando as coisas voltarem a se normalizarem, você já tem a oferta engatilhada, você já tem ali as pessoas com esse entendimento de o que é a sua empresa, o seu produto, então é um bom momento para fazer isso também. O Facebook tem uma coisa muito bacana que eu acho que no gerenciador de anúncio deles, eles colocam o público que você tem, a audiência, seus insights ali, eles chamam de ativo. Acho muito foda isso, porque dá uma noção de que isso realmente é um ativo, é um negócio que você pode acionar ali em algum momento e pode, por exemplo, usar como informação para fazer pesquisa. É um ativo, é um bem que você tem, né? Com toda certeza. Eu acho que a gente brinca lá na RD que isso deveria estar no balanço patrimonial, né? Quando eu olho a minha lista de e-mails, meus seguidores, a audiência, o que eu tenho aqui, que eu sei que eu posso acionar e que é um diferencial competitivo, inclusive, muitas vezes, isso é um valor da empresa, né? Isso é parte do ativo. A gente tem mais 5 minutos de live, o Instagram derruba a live, então quero já começar a ir para a fase final, mas queria ressaltar, para a gente falar um pouquinho disso, o ótimo comentário do Alex aqui, dizendo que acho que está na hora da gente separar o joio do trigo, tem uma demanda absurda de tudo, todo mundo virou especialista em tudo, difícil encontrar não sei o que lá. Revoltas à parte, Alex, eu também tenho um pouco dessa revolta sua, mas eu acho que o tema em questão nem é se todo mundo entende tudo ou não. É assim, inbound marketing diz para as pessoas gerarem conteúdo. E o que elas entendem é, vou fazer vídeo adoidado, que eu vou fazer tudo que eu posso falar, de tudo que eu quiser, de 35 vídeos, e abro o vídeo e falo qualquer bosta e fecho o vídeo, porque o que importa é ter vídeo, é ter volume. E não, né? O que importa é a relevância disso, né? Assim, como é que você percebe isso na prática, nos teus clientes lá, ou até mesmo lá na RD, André? Se tem uma coisa que me deixa pé da vida, é uma galera que vende aí curso, enfim, vende conteúdo, curso online, e eles fazem as perguntas, né? Poxa, mas qualquer um pode ver esse curso e ter resultados incríveis? Qualquer um. Cara, não é qualquer um, você precisa ter uma base, esses dias eu vi um que respondeu, para eu vender mentorias, eu preciso ser especialista, e o cara, não. Você precisa conhecer apenas um pouquinho mais do que o seu cliente. Cara, não, você precisa ser especialista. Lógico, tem que ter resultado, precisa inclusive. Ter histórico, prático. precisa ter resultado prático. Então,
Eu acho que o ponto é o marketing e o inbound marketing, ele serve como uma ferramenta para dar microfone, para dar voz, para amplificar resultados de quem é bom, não para enganar as pessoas, não Sim, para determinar que, enfim, ganhe voz, ganhe vez quem não mereça. Então, a primeira preocupação, e aí volta no conselho do Steve Martin, é ser tão bom que as pessoas não possam ignorar. Né? O Steve Martin, ele fala que as pessoas pedem um conselho para ele, como é que eu vou ser bem sucedido nesse mundo, né, do show uhum, business, e todo mundo fala isso esperando dicas como contrate o agente X, pague para estar na rádio tal, no programa tal, porque aquilo vai dar visibilidade, como se tivesse um passo a passo, uns caminhos ali. E ele falou, cara, lógico. tudo disso é o mais difícil, na verdade. É. O caminho que funciona e que é garantido seja tão bom que ninguém possa te ignorar. Exatamente, eu ia até para uma questão mais filosófica ainda, para a gente terminar esse papo de uma maneira filosófica, é pobre de quem acha que está dominando todas aquelas etapas ali de se eu fizer isso aqui vai acontecer isso. Quem disse que vai, meu anjo? Você primeiro tem que fazer, entendeu? Não significa que vai acontecer, não é tão lógico assim, não é tão perfeitinho assim, que é só você fazer isso, que aquela outra coisa vai acontecer. É trabalho pra caralho, é apanhar e vai. Uma coisa, eu vejo isso com conteúdo, né? Que eu faço conteúdo de humor, tem conteúdo que eu faço que, putz, isso aqui eu vou fazer só pra fazer, e buf, o negócio vira, e eu não tava esperando. Outro que eu fiz com todo o desenho, com toda a coisa bonita, e não aconteceu nada. Super, super frequente. É uma grande honra ter aqui, ó, esse mito. Gustavo Reis está aqui com a gente na live. Fez um comentário aqui, ó, efeito Dunning-Kruger, o famoso viés cognitivo segundo o qual as pessoas acham que sabem mais do que um determinado tema do que acontece de fato. Exatamente isso. Perfeito. Como a gente vê isso por aí, né? Cara, putz, faltou tempo pra gente falar de muita coisa aqui. Foi muito maneiro o papo, gostei pra caramba, aprendi muito, adoro marketing, então pra mim nunca é pouco tempo de ficar falando disso, A gente faz mas outras. faz aí um encerramento pra galera que tá com a gente aqui até agora. Muito obrigado por ter ficado e dá aí uns últimos direcionamentos aí que você acha que é importante nesse momento. Eu acho que do viés do olhar técnico, eu acho que a gente passou por um momento de muita dificuldade em atrair a atenção das pessoas, naturalmente. Eu acho que a gente está chegando numa etapa agora em que as pessoas estão ficando saturadas do tema coronavírus, elas não querem mais saber disso, e isso vai voltando a atenção normalmente para o que era antes, criando um novo hábito, uma nova rotina, mesmo com isolamento. Isso é uma oportunidade para as marcas, então se preocupem em criar essa audiência própria, entregar conteúdo de qualidade para criar esse ativo. Não tenham medo de vender, desde que essa venda ela seja no formato de ajuda, né? Se você entender que está fazendo bem, que está contribuindo de fato para as pessoas. E por fim, cara, uma mensagem que não tem muito a ver com esse olhar técnico, mas que eu acho importante, que é a de esperança, que é o vai passar, né? A gente sabe que está difícil para muita gente, que tem muita gente sofrendo, mas vai passar, né? Já passou outras vezes. E em todas as vezes que a gente viveu grandes crises e grandes dificuldades, logo na sequência, a gente teve momentos de muito crescimento e muitas oportunidades. Então, Boa. que a gente se fortaleça, aprenda uns com os outros, né? Se ajude e saia com as lições para que a gente tenha muito crescimento, muito aprendizado e muita coisa boa nos próximos meses aí por vir. Lindo. Acompanhem o André no Instagram, eu também faço os conteúdos por lá e fiquem por aqui também no Instagram da Experiência, tem várias lives rolando com assuntos super interessantes. Contem com a experiência para suas soluções digitais também de conteúdo para as empresas. Nesse momento que a gente vivia fazendo isso presencialmente, também estamos buscando uma reinvenção nesse formato e a gente quer construir junto com vocês isso aí. A experiência está totalmente preparada para isso. Prazer Obrigado. e honra ser parte desse time aí, conviver com essa Total. galera tão legal aí, contigo, com o Demais. Gustavo, com a galera toda que está participando aí. Timaço. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou e fiquem em casa. Tchau, tchau. Valeu. André, Valeu, obrigado, meu irmão. Falou. valeu, valeu. Até a próxima.